Quando eu falo para você que você tem uma oportunidade de trabalhar em uma determinada área, que você tem a oportunidade de trabalhar na área de climatização, o que eu estou dizendo aqui? Isso aqui é uma das áreas de atuação que você, engenheiro mecânico, pode trabalhar. Eu poderia falar qualquer outro tipo de área aqui. Playground, poderia falar incêndio, poderia falar NR12, NR11, não importa. É uma área de atuação que você, engenheiro mecânico, pode trabalhar. Qual que é a maior dificuldade que os profissionais acabam tendo hoje? É saber como trabalhar nessa área ou quais oportunidades existem nessa área. Porque se eu chego para você, engenheiro mecânico, e falo assim, olha, você pode trabalhar na área de climatização. Aí o que vem na sua cabeça? A climatização é o aparelho, né? É um ar-condicionado split, tá, Alan, mas e aí? Eu não sei fazer projeto de climatização. Talvez você só conheça essa oportunidade de fazer projetos. Só que o primeiro passo, até você chegar nessa definição, área de climatização, área de incêndio, área de playground, área de NR13, NR12, para você chegar nessa conclusão ou nesse conhecimento, o primeiro passo é conhecer com quais áreas de atuação você, engenheiro mecânico, pode trabalhar. De nada adianta você querer trabalhar como engenheiro mecânico se você ignorar isso aqui. Porque se você não sabe isso aqui, áreas de atuação que você, engenheiro mecânico, pode trabalhar, isso aqui não existe para você. Ou com o que você pode trabalhar, não existe para você. E aí você vai encontrar uma tremenda dificuldade para dar aquele primeiro passo. E existem algumas formas de você identificar com quais áreas de atuação você pode trabalhar. Uma delas é você participar de uma live dessa que está aqui. Do que você está aqui agora presente, terça-feira, 8 horas da noite, participando de uma live comigo. A segunda forma é você participar da primeira edição do evento Engenheiro Mecânico Experience, porque lá não só eu vou apresentar isso para você, mas profissionais referências no Brasil em cada área vai estar falando disso para você. Agora, Alan, beleza. A partir do momento que eu sei as áreas de atuação, eu pesquei aqui uma área que é climatização. Eu vi o Alan falando em algum lugar, ou eu vi algum amigo falando, ou até apareceu uma demanda de climatização. Qual que é o próximo passo? O segundo passo é como trabalhar nessa área, ou quais oportunidades existem nessa área. E aqui eu estou falando área de climatização. Tá? E aí quando você pensa nesse segundo passo, você vai encontrar uma segunda dificuldade, ou uma segunda barreira. Beleza, eu já sei que eu posso trabalhar na área de climatização. Agora, e aí? Quais oportunidades tem no mercado? Quem é meu potencial cliente para trabalhar nessa área? Como que eu vou executar um serviço sendo que eu nunca fiz, eu não tenho experiência, eu nunca fiz um serviço desse? Como que eu vou executar um serviço? Essa é a segunda barreira. A primeira você já venceu, que é conhecer as áreas ou grande parte dessas áreas. A segunda barreira é como colocar isso em prática, como entrar no campo de batalha e colocar isso em prática. Então, o que é a área de climatização? Qualidade de ar interiores, trabalhar com sistema de ar-condicionados, aquecedores, etc. Ar-condicionado, ventilação, exaustão. Esse é o primeiro passo em qualquer área. Se eu pergunto para você o que é a área de NR12, você, engenheiro mecânico ou engenheira mecânica, você tem que ter clareza. Se eu pergunto para você o que é a área de linha de vida, você tem que ter clareza. Porque da mesma forma que eu pergunto para você, o cliente vai perguntar. Então, eu não tenho como ignorar essa perguntinha do que é a área. Por mais simples que seja. NR13, o que é a área de NR13? É muito amplo, então você tem que ter o conhecimento das etapas, do que envolve. NR12, se você não tem um conhecimento, é muito difícil você orientar o cliente, você dar uma opinião para o cliente. E aí, quando você tem clareza, você cria mais oportunidades. Alan, eu posso fazer PMOC, eu posso fazer um projeto de climatização, eu posso fazer uma inspeção. Então eu estou detalhando o que é a área para, numa possível demanda ou possível visita, eu, profissional, engenheiro mecânico, conseguir oferecer não um serviço para o cliente,
e sim 2, 3, 4 serviços para o cliente. E eu estou falando de uma área de atuação, climatização, mas você pode olhar, você vai fazer uma visita numa empresa, você pode ter o conhecimento, igual eu estou falando aqui com você, de 1, 2, 3 áreas de atuação, e aí você, no ato da visita, você identifica vários serviços que você pode oferecer. E eu faço isso na prática e dá muito certo. Quando um cliente contrata você ou chama você para fazer uma visita, pode ser por um caso específico. Vem fazer uma visita para analisar o compressor, para você fazer a proposta. É muito comum isso aí no campo de batalha. Você tem que ter uma visão periférica. Por quê? No ato da visita você pode identificar linha de vida, máquinas pesadas, alguma adequação de NR12. E se isso está dentro do seu escopo de serviço, você pode oferecer. Então, o que é a área? É você fazer projetos, verificar a carga térmica em um determinado ambiente para você dimensionar corretamente um sistema de climatização. É você entender, por exemplo, os tipos de sistemas de climatização. E você depende. Não existe uma fórmula mágica, existe o que é recomendado para cada situação, até pelo fabricante. Mas não existe, por exemplo, você tem um aparelho aqui, cassete. O cassete, por exemplo, você pode ter de 2 vias, 3 vias, 4 vias. Quando usa uma, quando usa outra, quando usa 4. Não é o objetivo aqui agora. Mas você sabe o que é um sistema de climatização cassete. Você pode ter piso-teto. Você pode ter o convencional mesmo, o split, o fan coil, que é muito utilizado, inclusive, quando tem uma refrigeração em larga escala. Por exemplo, aqui, hospital. Você tem um convencional, janela. O que eu estou fazendo aqui com você? A gente está vendo o que é a área de climatização. O que envolve essa área? Quais tipos de sistema existem? Porque pode acontecer de você fazer a inspeção em um hospital, ou de você fazer uma inspeção em um prédio comercial. E aí o sistema pode mudar. Em um prédio comercial, pode ser esse aqui, por exemplo, e pode ser um split. Eu estou nessa live falando sobre climatização, mas use o conceito para qualquer área. E se você colocar no Google funcionamento ar-condicionado cassete, o que não vai faltar é literatura para você estudar essa parte aqui do cassete. Baixe o manual do fabricante, que lá também tem toda uma teoria explicando qual que é o funcionamento, detalhando cada parte do sistema de climatização. Mesma coisa para o fan coil, mesma coisa para o split, mesma coisa piso-teto. Agora, quais oportunidades? Quando eu falo de quais oportunidades, o que eu estou querendo dizer? Onde posso encontrar / criar essa oportunidade para fechar serviço. 2. Qual é o meu potencial cliente? Qual cliente eu posso oferecer diretamente esse serviço na área de climatização? Quais estabelecimentos / empresas precisam do meu serviço e quais formas / quais serviços eu posso oferecer? Algumas perguntas simples que eu faço quando eu vou trabalhar numa área que eu não conheço. Por quê? Se você responde o número 2, se você sabe quem é o seu potencial cliente, você vai alinhar a sua comunicação, você vai personalizar a sua comunicação para atender esse cliente da melhor forma ou para prospectar esse cliente da melhor forma. Então, quais oportunidades, quais serviços você pode oferecer? PMOC, que é Plano de Manutenção, Operação e Controle. Você quer trabalhar nessa área? Você pode pegar essa portaria aqui, 3523, e começar a leitura por ela. E aqui tem um anexo. Você clica no anexo e você tem todo o passo a passo de PMOC que você precisa saber. Então aqui, identificação do ambiente, proprietário, identificação do responsável técnico, relação dos ambientes, anexar projeto de instalação do sistema de climatização e o plano de manutenção e controle. Aí, em paralelo aqui, com essa portaria, você vai ter que ler a resolução número 9 Anvisa. Inclusive, muitos profissionais acabam fazendo errado no mercado. O PMOC só é válido quando tem uma análise de qualidade do ar.
Porque senão você não consegue. Se o objetivo é garantir a qualidade do ar, o que faz a análise do ar? Análise de qualidade do ar. Então só tem como você preparar um plano de manutenção, operação e controle se antes você está lá na sua mão análise de qualidade do ar, para você fazer um diagnóstico de como se encontra aquele ar antes da implementação do PMOC. Porque dependendo, você precisa fazer uma renovação do ar, dependendo, você precisa fazer um projeto para melhorar aquela qualidade do ar, você precisa modificar o seu plano de manutenção, colocando um filtro especial, colocando alguma coisa naquele ambiente para melhorar a qualidade do ar. Então, a análise de qualidade do ar é de obrigação do engenheiro mecânico não fazer, e sim orientar o cliente que precisa, porque o PMOC ele precisa tomar como base como está a qualidade do ar e como vai ficar daqui a 6 meses, igual a resolução estabelece. Então, se você ler a resolução 9, você vai entender da obrigatoriedade. Mas, Alan, por que no mercado muitas pessoas não fazem? Porque o cliente não quer, porque acha caro e o profissional está desesperado para querer fechar um serviço desse aqui, que geralmente tem um contrato anual de 12 meses. Só que eu te pergunto, você quer fazer o serviço da forma correta ou você quer tampar o sol com a peneira? O seu papel como engenheiro mecânico ou engenheira mecânica é olhar a demanda do cliente, entender a necessidade e orientar ele da forma correta. Então, o PMOC é uma das oportunidades que estão dentro da área de climatização. Qual que é a outra, Alan? Inspeção. Por que uma empresa contrataria você para fazer uma inspeção em um sistema de climatização? Por alguns motivos. Uma empresa vai instalar um sistema de ar-condicionado, vai instalar o ar split. Só que a área técnica, ela fica na parte da frente do condomínio e a empresa que vai instalar, ela vai colocar um suporte metálico para colocar as condensadoras. Ficou claro? Então aqui está a parede do prédio, aqui está o prédio. Aí uma empresa, ela vai instalar o sistema de ar-condicionado, então aqui está, por exemplo, a evaporadora. E aqui fora, uma empresa vai colocar uma plataforma metálica com a condensadora. É todo prédio, Alan, que vai ter isso? Não. Mas quando eu falo de oportunidade, o seu papel como engenheiro, como empresa de engenharia, é sempre aparecer para o cliente. É sempre entrar no radar. Porque quando tiver essa oportunidade, você já está ali disponível para aquele cliente. E aí, esse suporte aqui, ele precisa de um laudo do engenheiro mecânico. Porque essa máquina aqui, ela vai ter uma carga, né? Ela tem um peso aqui. E aqui embaixo passa pessoas. Isso aqui tem mais ou menos 10 andares. Imagina uma condensadora caindo do 10º andar, batendo lá embaixo onde passa pessoas. E aí um síndico, ele pede um laudo do engenheiro mecânico. Entendeu? Qual que é a segunda demanda? E aí você, engenheiro mecânico, precisa fazer o quê? O laudo para a situação 2 envolve memorial de cálculo. Tem que ter memorial de cálculo. A primeira e única forma de você garantir que aquela estrutura suporta. Análise do local de instalação. E, consequentemente, projeto. Isso aqui envolve o seu laudo. Não é você chegar lá e falar assim, aí você coloca o dedo no vento, eu acho que isso aqui suporta. Por mais que, de uma forma visual, esteja superdimensionado, não ignore você fazer o memorial de cálculo. Não ignore você fazer o projeto. Então não é um simples laudo. Você tem que validar o sistema. Você tem que validar para garantir. Isso aqui vai garantir a resistência do suporte / integridade física. Potencial cliente. No PMOC. Cinema, condomínio, escritórios no geral, escolas, cerimonial, salão de festa, clínicas, hospitais, parceria / divulgação com engenheiro civil, arquiteto e parceria com empresa que presta serviço de climatização e refrigeração. Todos, o que eu comentei aqui, todos têm oportunidades para o engenheiro mecânico trabalhar. É um serviço que às vezes está na sua frente e você deixa de oferecer. Às vezes você vai ao dentista todo mês
e você só esquece de fazer uma única pergunta, ou de elevar o nível de consciência do dentista, um exemplo que eu estou dando aqui, claro, para você conseguir oferecer o seu serviço de engenharia. É assim que você vai começar a gerar mais recorrência de serviço. É assim que você vai ter mais faturamento, mais segurança financeira entrando no campo de batalha.